Muito bem, australianos. Aparentemente, a islamofobia está aumentando na Austrália. E por algum motivo desconhecido, ninguém sabe o motivo disso. Ninguém sabe porque cada vez mais australianos estão se tornando islamofóbicos. Como disse um homem sábio, Como disse um sábio desconhecido uma vez nas redes sociais, a principal razão por trás da islamofobia é o comportamento dos islamistas. O ódio contra muçulmanos está aumentando na Austrália. E se sim, o que podemos fazer a respeito? O ódio contra muçulmanos está aumentando na Austrália? E se sim, o que podemos fazer a respeito? Como jornalista, já cobri dezenas de histórias sobre agressões e ataques. Mas ultimamente, os crimes de ódio têm aumentado. Recentemente, conversei com Samir Drabut, que supostamente foi atacado e esfaqueado a caminho de uma mesquita em Melbourne. Felizmente, a facada não o atingiu, deixando apenas um buraco em sua jaqueta. Mas ele foi hospitalizado após ser severamente espancado e traumatizado pelo ocorrido. O Conselho Islâmico de Vitória condenou publicamente o ataque e alertou que os ataques contra muçulmanos estavam aumentando, assim como outras agências de denúncia, como o Registro de Islamofobia da Austrália. Os ataques que estamos vendo no momento, ou os tipos de incidentes que estamos presenciando agora, eles estão muito focados em muitos abusos verbais contra crianças, muitos ataques a mulheres visivelmente muçulmanas, mas a gravidade está aumentando e isso é algo que nos preocupa muito no registro. Em 2025, só de janeiro a setembro, os casos relatados de islamofobia ao Conselho Islâmico de Vitória mais do que triplicaram. Por que essas pessoas estão relatando isso ao Conselho Islâmico de Vitória? Como se isso não fosse tendencioso nos relatos deles, o aumento de 229%. Por que eles não estão relatando isso à polícia? Eles precisam relatar isso à polícia. Precisamos de um órgão regulador independente. Eu também chegaria a esse ponto. Não estou invalidando completamente esses incidentes, aliás. Aumento de 229%. O registro de islamofobia disse que seus dados mostraram um aumento de 6 vezes nos últimos 2 anos. Mas o que estava causando esse aumento? Pesquisas do Laboratório de Combate ao Ódio mostraram que os ataques online contra muçulmanos atingiram o pico em 2 períodos. O ataque terrorista em Bondi e após o ataque de 7 de outubro. No dia do ataque terrorista em Bondi, o ódio contra muçulmanos atingiu o pico de 7.786 postagens por dia, enquanto ataques à identidade direcionados a muçulmanos também subiram para milhares. Será que isso pode ser por causa de vídeos como esses que estão sendo divulgados? Sorrindo! Estou sorrindo e estou feliz! Ame não! É um dia de coragem, mas Ele está comemorando o ataque terrorista de 7 de outubro, aliás. Ele está dizendo que este é um dia de coragem e que está feliz, radiante, contente e dançando como um macaco nas ruas. Noite de orgulho. é noite de vitória! Esta é a noite! Ele não está dizendo isso sozinho. Olhe todas essas pessoas ao redor. Olhe todas essas pessoas cercando ele. O que você está esperando? 75 dias! 70! 5 anos de ocupação! 15 anos de bloqueio! Eu nem posso mostrar esses vídeos pra vocês. Então, enquanto esses vídeos iam aparecendo, onde pessoas eram baleadas a queima-roupa no rosto, pessoas eram decapitadas com pás, e maridos e esposas, ou namorados e namoradas, estavam sendo separados uns dos outros e colocados na parte de trás de uma van, de uma caminhonete ou de um carro utilitário. Eu não sei como vocês chamam isso nos Estados Unidos ou no resto do mundo. Sabe quando você tem um veículo utilitário com uma caçamba atrás? Então, olha só. Um corpo desmembrado estava ali. Era isso que os muçulmanos estavam dizendo nas ruas de Sydney. E não é só isso. Infelizmente, eu tenho muito mais vídeos. Olha só isso. Já faz anos que um, estamos dois! assim. Este é o ponto turístico mais famoso da Austrália, a Ópera de Sydney. Alguns disseram que não dissemos gazeiem os judeus. Dissemos onde estão os judeus. O que você quer fazer com eles? Gazeá-los? Você sabe, muçulmano comum, né? Então, quando esse muçulmano é confrontado, sozinho, na rua, eu não estou apoiando isso. E vou abordar essa questão em profundidade. Esse comportamento não pode ser ignorado. Eu não me lembro de nenhum muçulmano de destaque vindo a público e condenando esse comportamento. Que eles definitivamente disseram, foda-se os judeus. Isso eles definitivamente disseram. A gente costuma esquecer disso porque ficamos incomodados com essa parte de gazeiem os judeus. E eles disseram, não, nós não dissemos gazeiem os judeus. Nós dissemos onde estão os judeus. Ok, mas e a próxima?
Foda-se os judeus. Hughes Andrews, imagine isso. Imagine você dizer, foda-se os muçulmanos. Bem, acho que é isso que essas pessoas islamofóbicas estão dizendo ou fazendo. Eu tenho mais vídeos. Infelizmente, eu tenho muitos desses vídeos. Isso pode ter algo a ver com isso. Zab. Existem pessoas vivas na Austrália que se lembram das ruas e shoppings australianos livres dessa palhaçada. Eu me lembro disso. Essas coisas nunca aconteciam na Austrália. Então, quando as pessoas veem seu país, seu modo de vida, sua cultura sendo contaminada por ideologias estrangeiras, hostis, mesmo que não sejam hostis. Por exemplo, os australianos também ficam muito irritados com a inundação de indianos, o que é perfeitamente normal e compreensível. E o indiano nacionalista vai concordar com você. Nenhum país, nenhuma cultura, nenhum modo de vida, especialmente os nativos, aqueles que construíram esses países, deveriam se sentir como estrangeiros em seu próprio país. Isso não deveria acontecer. É perfeitamente normal. Mas além disso, você tem essas pessoas que agem de forma tão agressiva e violenta. E elas te dizem isso. Que existe uma Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala esperando para ser estabelecida na Austrália. Mas esquecemos que a cada dia que vivemos sem a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos sendo desonrados. Estamos sendo menosprezados. O sangue dos muçulmanos passou a valer pouco. Então você pode encontrar um indiano jogando lixo em local proibido ou se lavando com sabão em uma piscina pública, o que irritaria os australianos comuns. E com razão, mas eles não são hostis, eles não estão aqui para dominar. Eles têm seus próprios interesses, mas eles não representam uma ameaça civilizacional. Isso sim é uma ameaça civilizacional por si só. Quer dizer, devemos sempre proteger a cultura original. Eu sempre disse que a Austrália deve permanecer australiana. A população branca não deve cair abaixo de 90%. Não deve cair abaixo de 90%. Por esse motivo. Mas pelo menos eles não estão tentando. E, na verdade, há muitos hindus indianos, até mesmo indianos hindus, que são australianos. Porque eles são inerentemente de esquerda, acabam caindo na armadilha desses islamistas, por algum motivo. Nós já observamos esse comportamento no Reino Unido e agora na América, como Ro Khanna e todas essas pessoas. Seus idiotas. Vocês não sabem o que essas pessoas fizeram com vocês no seu próprio país, a Índia? Então esse é o motivo pelo qual a islamofobia está aumentando. E veja, provocação é o nome do meio do Islã. É a mesma coisa no Reino Unido, França, Alemanha, agora na América. E a Austrália não seria diferente. A Austrália é um país ocidental. Aqui está outro muçulmano australiano. Queremos ver a Sharia sendo implementada e queremos ver o califado do Islã existindo. Então precisamos lutar por isso. Quando os muçulmanos estão dentro do estado de força, então eles poderiam começar a lidar com o poder. E esse é um exemplo. É hora. Quando eles estiverem no poder, é aí que vão mostrar quem manda. E todos eles estão unidos pela doutrina pan-islâmica. Você tem Yasser Qadhi nos Estados Unidos, com a ajuda do CARE e da Irmandade Muçulmana, e aí você tem aqueles caras do Dawa na Grã-Bretanha. Você tem 25 deputados muçulmanos na Câmara dos Comuns. Nós temos 2 aqui na Austrália, no Senado. Maharin Faruqi, aquela política horrível, horrível, que odeia a Austrália. Você tem Fátima Payman, que venceu pela plataforma do Partido Trabalhista, mas depois se separou e criou um novo partido político chamado Australia's Voice, e só tinha mulheres de hijab e muçulmanos. E ela chamou isso de legítimo. Ela chamou de Australia's Voice. Esse é o nome de um partido político. Vamos ver como isso se desenrola. Mas ela não deixou o cargo que tinha conquistado pela plataforma do Partido Trabalhista. Essas pessoas são coordenadas e agressivas e sabem o que querem. Agora, islamofobia, aquela com a qual começamos, que a ABC cobriu. Obviamente vou-te dizer que nenhuma pessoa sensata deve se aproximar de um muçulmano comum e assediá-lo, insultá-lo verbalmente, desumanizá-lo. Porque você tem que entender, muitos desses muçulmanos são participantes involuntários nessa tomada islâmica. Isso é um choque de civilizações. Você precisa ampliar a visão e olhar para isso de uma perspectiva civilizacional. E isso não é mais uma teoria da conspiração. Está acontecendo bem diante dos nossos olhos.
Muitas cidades e vilarejos da Inglaterra já caíram completamente. Bankstown e Lakemba caíram na Austrália, e Dearborn, Hamtramck e tantas outras partes do Texas e da Flórida também caíram. Quando digo que caíram, quero dizer que estão fazendo exatamente o que foram programados para fazer. Criam suas comunidades. É isso que os seres humanos fazem. Eles estão criando suas comunidades onde vivem de acordo com regras e regulamentos que consideram os melhores. Islâmico, isso é, cultura e religiões. Esses são os sistemas operacionais das pessoas. E eles funcionam com base nisso. Então, uma vez que você constrói a sua comunidade, o que vai fazer? Você vai procurar expandi-la. É assim que funciona. Então, eu não recomendaria isso a você, e é por isso que eu realmente condeno essa atitude. Não vá até uma mulher muçulmana comum ou uma mulher que usa hijab e descarregue sua frustração dessa forma. Esse não é o caminho para lidar com isso. Eu levo minha filha para o jardim de infância e lá tem uma mulher muçulmana maravilhosa que usa hijab. E ela é tão, ela é realmente legal. Ela sorri e cuida muito bem da minha filha. E eu frequentemente fico pensando, você sabe quem eu sou? Eu não percebi nenhuma tensão entre ela e eu. Então acho que provavelmente ela não sabe quem eu sou. Não guardo maldade nenhuma em relação a ela. Se ela estiver angustiada, eu iria até ela, assim como eu iria até qualquer outro ser humano, porque eu entendo uma coisa: esses muçulmanos, como indivíduos, não são seus inimigos. Sim, existem alguns indivíduos ruins, como o casal que eu mostrei para você, mas cada muçulmano está apenas vivendo sua vida de acordo com seu próprio sistema operacional. É isso, precisamos de uma solução maior, uma solução mais ampla, uma solução civilizacional. Que é, desculpe, nós já tentamos isso. Nós tentamos maximizar as liberdades individuais dos estrangeiros. Demos a eles o direito de usar burcas, abrir escolas religiosas islâmicas, que, me desculpe dizer, são extremamente retrógradas e primitivas, elas segregam. Claro, tudo bem, você pode dizer que outras escolas também segregam, mas elas segregam da pior maneira possível. Isso não pode mais funcionar. Desculpe. Sabe, não é pessoal. Ok, não é pessoal. Você é uma boa. Você é um muçulmano decente, eu não te odeio. Mas, infelizmente, eu tenho a responsabilidade de proteger minha cultura. Essa não é uma posição hostil. Eu quero proteger a identidade do meu país. Eu quero proteger minha cultura. Eu quero proteger meu modo de vida, que determina que precisamos ter esse currículo. Precisamos ter esse padrão de ensino. Precisamos ter esse padrão de comportamento público, que inclui que você não pode encarar, intimidar e provocar mulheres que não se vestem de acordo com seu código de vestimenta. E você se vestindo como um guerreiro ninja com sacos de lixo, nós não apreciamos isso na nossa sociedade. Eu não vou te insultar dizendo que isso é um guia de um pastor de cabras para o paraíso. Faça o que quiser, mas infelizmente você não vai fazer isso no meu país. Essa é a posição que todo país ocidental precisa adotar, e nós também precisamos fazer isso. E é exatamente isso que Pauline Hanson está dizendo. Então, aqui está a minha opinião final. A islamofobia está aumentando, e isso é resultado direto do mau comportamento dos muçulmanos. Mais um exemplo, vou te dar. Lembra dessas pessoas? Lembra desses caras? Essas duas enfermeiras? Elas são aquelas que disseram abertamente, com orgulho, que sim, se um judeu vier sob nossos cuidados, nós o matamos. Isso ganhou repercussão mundial. Essa história ganhou repercussão mundial. Como a comunidade muçulmana respondeu? Provavelmente você não consegue ler todos esses nomes pequenos. Esses são nomes de indivíduos, líderes comunitários e organizações muçulmanas, grupos de defesa, tudo relacionado aos muçulmanos, basicamente. Eles apoiaram essas pessoas. Eles ficaram ao lado dessas pessoas. Que é o motivo pelo qual muitos não muçulmanos acreditam que vocês se unem, o que é meio verdade. Se vocês vão se comportar assim como comunidade, então vocês vão enfrentar resistência, certo? E isso é a islamofobia que estamos vendo, mesmo que, como eu disse, eu condene essas ações individuais. Elas não deveriam acontecer, mas vão acontecer. Não importa o que eu diga, não importa quem diga, eu digo. Se eu pedir a cada australiano não saiam e não ataquem, e eu realmente quero dizer isso, não ataquem um muçulmano em particular. Você pode acabar encontrando minha mãe, que não tem nada a ver com nada, que deu à luz a um campeão desses. Tô só brincando, mas isso é inútil. Mas não importa quantas vezes eu diga isso, ou pessoas como eu digam, é inevitável que as pessoas respondam, que elas revidem. E pessoas inocentes acabem ficando no meio disso. Porque vocês, como comunidade, estão se comportando de uma maneira que está atraindo muita resistência. Essas pessoas estão lutando pelo modo de vida delas. Elas têm o direito de preservar o modo de vida delas. Quem é você?
50 anos atrás, você nem estava neste continente, nem em nenhum desses continentes. Agora você está aqui e está mudando o próprio tecido dessas sociedades. E você intimida as pessoas, provoca as pessoas, reage de uma maneira que é ofensiva para pessoas como... Isso aconteceu em Sydney no começo deste ano, lembra? Eles fazem isso em todo lugar. Disseram para eles se afastar e começaram a rezar. E a polícia disse para eles continuarem. Vocês querem seguir em frente ou o quê? Olha isso. Eles fizeram isso de propósito. Colocaram as bundas para cima, então a polícia teve que tirá-los dali. Eles fizeram isso. Eles quiseram fazer isso de propósito. Eles criam essa cena para alegar, olha, islamofobia. Mas você não entende. Isso, na verdade, deu muita motivação para as pessoas pensarem: é assim que precisamos ser. É assim que o Reino Unido precisa ser. É assim que a América precisa ser. Não é pessoal. Nada é pessoal. Estamos lutando pela nossa civilização. Estamos lutando para continuar nosso modo de vida.